O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema O Deus das Escrituras. Muitos são, no dizer de São Paulo, os deuses e senhores do homem como raça. Com efeito, o paganismo povoou a terra e o céu com diferentes ordens de divindade e imaginaram deuses presidindo sobre montanhas, rios e flores, sobre enchentes, sobre as pestilências e sobre o fogo, sobre a virtude e sobre o vício, sobre famílias e nações. O sol e os planetas foram feitos objeto de culto, bem como os signos do zodíaco. Os panteões dos antigos povos como Babilônia, Egito, Grécia e Roma estavam cheios de supostas divindades. Então temos os deuses de certos sistemas filosóficos, o deus do deísmo, que tem o poder de criar, mas não mantém ligação com suas criaturas. É uma espécie de rei ausente do seu domínio e a ele indiferente. O deus do panteísmo, constituído do universo como um todo. As coisas que vemos, o solo, a água, o ar, os astros e até nós mesmos, tudo é parte desse Deus. Mas nenhum desses deuses é o Deus das Escrituras. Incidentemente, todos estes deuses são criação do homem, imaginação do homem, refletem ideias e defeitos humanos. Em primeiro lugar, o Deus das Escrituras é o Deus Criador. Ele é a grande causa de tudo o que existe. Muitos atribuem a origem do mundo e do universo à ação de forças naturais. Eles negam a intervenção de um ser pessoal, negam a ação de Deus. O Dr. J. L. Greenstein, astrofísico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, observa: como a matéria veio do nada é um terrível mistério. Poderia isso ser algo fora da ciência? Tentamos ficar fora da filosofia e da teologia, mas às vezes somos forçados a pensar em termos maiores, a voltar a algo fora da ciência. Que confissão! Deus é não apenas o Criador, Ele é também o mantenedor do universo. Incidentemente, Deus criou mediante o seu Filho e sustenta a criação igualmente pelo Filho, como está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, pelo qual fez o universo. Hebreus 1, versículos 1 a 3. O Deus das Escrituras é um Deus santo, perfeito. Ele mesmo disse: eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. E falando dele, Jesus disse: perfeito é o vosso Pai Celeste. São Mateus 5, 48. Como santo que é, Deus está separado e acima do que é comum, absolutamente separado do mal, da injustiça, da impureza. Deus é moralmente perfeito. Quão maravilhoso! As Escrituras surgiram de um povo que estava rodeado de nações que cultuavam deuses corruptos, sanguinários, alguns deles até protetores do vício. A influência de tais deuses, ou a ideia deles, deve-se ao fato de que a fornicação era uma quase característica da vida greco-romana. Num mundo assim corrupto foi a Bíblia produzida. Mas o Deus que ela apresenta, o Deus nela revelado, é moralmente perfeito. Isto é certamente maravilhoso. As Escrituras apresentam-nos Deus também como Deus de amor. O amor de Deus transparece em todo o Sagrado Livro. No Velho Testamento ele diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. E o Novo Testamento afirma: Deus é amor. 1 São João 4, 8. O amor de Deus foi manifestado na vinda de seu Filho ao mundo para nos erguer do pecado. Tal, meus amigos, é o Deus das Escrituras, o Deus que tudo criou e tudo sustenta. Deus santo, perfeito em todos os seus caminhos. Deus de amor que está interessado em nós, seus transviados filhos, que nos proveu salvação, que se compadece de nós e presta ajuda, que supre todas as nossas necessidades. Esse Deus nos chama a si, rádio ouvinte. Ele diz: vinde a mim, e achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, 28 e 29.
Ouve esse convite divino. Vem ao Salvador agora, com arrependimento e fé. Cristo te receberá, dar-te-á perdão divino, far-te-á nova criatura e te encherá de paz. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Maravilhas do Espaço. Vênus, o nosso mais chegado vizinho no espaço depois da Lua, era considerada irmã gêmea da Terra e tida na conta de um jardim do Éden, um planeta com abundância d'água e vegetação luxuriante. Hoje, porém, sabe-se que ela é um planeta infernal, com uma temperatura de uns 500 graus centígrados, 5 vezes mais do que a requerida para fazer ferver a água e suficiente para derreter chumbo e zinco. Um estudioso do assunto calculou que ocorrem 25 raios por segundo em qualquer área do planeta, enquanto na Terra temos 100 raios por segundo em toda a superfície do globo. Júpiter é o gigante da família de planetas a que pertencemos. Ele é 1.300 vezes maior que a Terra, tem pelo menos 13 luas e dista de nós uns 625 milhões de quilômetros. A massa de Júpiter não é sólida como a da Terra, mas líquida e gasosa. Vênus, Júpiter e Saturno são 3 dos 9 planetas do Sistema Solar, ou, como dissemos, 3 membros da nossa família de planetas. A Terra, que está a 150 milhões de quilômetros do Sol, completa uma volta em torno do astro-rei em 365 dias. Isto, como sabemos, é o que constitui o nosso ano. Plutão, o mais distante dos planetas, a quase 6 bilhões de quilômetros do Sol, toma 247 anos da Terra para completar uma volta. Isso significa que o seu ano é 247 vezes mais longo que o nosso. O Sistema Solar é parte de uma aglomeração de estrelas, uma galáxia chamada Via Láctea. Todas as estrelas que vemos no céu a olho nu, cerca de 6.000, são parte dessa galáxia. Mas os telescópios revelam que o número de estrelas na Via Láctea excede 100 bilhões, e cada uma delas, à semelhança da nossa estrela, o Sol, possivelmente é o centro de um sistema planetário. Considerando que a distância média entre as estrelas deve ser aproximadamente a que separa o Sol da estrela que lhe está mais próxima, Alfa do Centauro, isto é, 4,3 anos-luz, concluímos que a Via Láctea é um verdadeiro universo. Afirmam os astrônomos que, para transpô-la de uma extremidade à outra, a luz, percorrendo 300.000 quilômetros por segundo, leva 100.000 anos. A vastidão da Via Láctea, como vimos, é inimaginável, mas esse gigantesco universo-ilha é um entre aproximadamente 100 bilhões de outros. Pensemos nisto, meus amigos. Se a nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de estrelas ou sóis, quantas estrelas, quantos sistemas solares terão esses 100 bilhões de galáxias? 100 bilhões vezes 100 bilhões? É possível. Como quer que seja, o número é tão grande que transcende o nosso entendimento. Este assombroso universo que a ciência vai revelando põe cada vez mais em evidência a grandeza do poder de Deus, a grandeza de Deus, pois Deus é o autor das galáxias com as suas estrelas inumeráveis e os seus planetas incontáveis. Ele criou e ele sustenta. Notemos, é a mão de Deus que faz funcionar a estupenda máquina. Ele sustenta os astros nas suas trajetórias, faz com que se movam com precisão matemática. O Deus infinito que tudo criou e tudo sustenta foi que, para salvar-nos, se fez membro da família humana e provou a morte por nós pecadores. Pelo seu sacrifício na cruz, o Senhor Jesus Cristo possibilitou a purificação dos pecados a cada indivíduo. A quantos creem nele como seu Salvador, como remédio de Deus para a doença espiritual do pecado, Cristo perdoa, transforma e faz cidadãos do céu. Como está escrito, São João 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema A Verdade Religiosa Restabelecida. A obra de julgamento agora feita no céu foi representada a Daniel, profeta de Deus, como a purificação ou justificação do santuário ou templo de Deus que está no céu. Esse santuário celeste, simbolizado pelo santuário terrestre do antigo povo escolhido, representa o reino de Deus. A purificação do santuário envolve uma vindicação do caráter de Deus, difamado pelos sofismas do diabo, e uma vindicação do seu desprezado e perseguido povo. Ela envolve ainda uma vindicação ou restauração da religião provinda de Deus, torcida e obscurecida através dos séculos. Simultaneamente com essa obra no céu, deveria ser feita na terra a proclamação de uma mensagem especial do céu. A profecia disso está no 14º capítulo de Apocalipse, onde lemos palavras do apóstolo João: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. A mensagem é para todos os homens, para cada nação e tribo e língua e povo. Ela proclama o Evangelho dando ênfase ao fato de que chegou o tempo do julgamento, de que o tribunal divino está em sessão. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Que solene anúncio! Como uma mensagem destinada a reafirmar os grandes ensinos do céu, a nós transmitidos mediante as Escrituras, essa pregação dá ênfase às seguintes verdades básicas da religião cristã, entre outras. Primeira, a Bíblia como a inspirada palavra de Deus e suprema autoridade em matéria de fé religiosa. Segunda, Deus como Criador do mundo e do que nele há. Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. Terceira, Jesus Cristo como único, mas todo suficiente Salvador do homem. Nas palavras do apóstolo Pedro, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, afora o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Quarta, a salvação é alcançada tão somente sobre a base da fé em Cristo, não sobre a base das nossas boas obras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom ou dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Quinta, a eternidade e imutabilidade da lei de Deus, constituição do governo divino. Sexta, a lei serve ao propósito de mostrar o pecado ao pecador. Sétima, o dia de repouso que Deus instituiu no final da semana da criação, Gênesis 2, 1 a 3, e pelo 4º mandamento da sua imutável lei ordenou fosse observado, continua em vigor hoje. Oitava, por haver pecado contra Deus, o homem ficou sujeito à morte, à cessação da vida. Mas mediante Cristo pode tornar-se vencedor do pecado, a causa da morte, e readquirir a vida eterna. Nona, o Senhor Jesus Cristo voltará com poder e glória para buscar os seus filhos e dar-lhes entrada no reino celestial. Deus convida os que o amam a sair do erro, a se colocarem sobre a plataforma dos puros ensinos da Bíblia Sagrada. Deus, pois, está restaurando, restabelecendo a verdade religiosa no presente tempo e preparando um povo que, com os fiéis do passado, prevalecerá na prova do julgamento e terá entrada no seu reino. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Olhei, diz São João, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Apocalipse 14, 14. Amigo, são as características deste povo do fim,
Fé em Jesus e a consequente observância dos 10 mandamentos ou semelhança com Cristo, vistas em ti, são elas vistas em mim? Deus conceda que sejam, pois elas são a marca do seu povo. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema O ABC da Religião. Todos deveríamos diligenciar por saber muito e aprender sempre mais da religião do céu, a religião das Escrituras. Mas se não podemos saber muito, pelo menos o indispensável mínimo deveríamos saber. Esse mínimo é o que chamamos o ABC da religião, o nosso assunto hoje. Em primeiro lugar, deveríamos saber que somos pecadores. Todos somos pecadores. Que há de mal no pecado? O pecado corrompe o caráter, degrada, envilece. Eis aí 2 inocentes bebês, talvez filhos dos mesmos pais. Ambos crescem e um se torna homem de bem, honesto, bondoso, estimado de todos, ao passo que o outro se torna um perverso, um facínora. Que fez a diferença? O pecado. Um evitou as práticas do pecado, o outro entregou-se a elas. A Bíblia define o pecado como transgressão da lei. 1 São João 3, versículo 4. Essa lei, dada por Deus no Sinai de viva voz, e por ele mesmo escrita em tábuas de pedra, é constituída de 10 mandamentos. Ela é o espelho divino que mostra o pecado ao pecador. Eu não teria conhecido o pecado, escreveu São Paulo, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7,19. Foi, porém, ao sentir sua desesperança em face desta doença espiritual que São Paulo viu e apreciou o remédio divino para ela provido, pois logo após ele disse, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso nos leva à segunda verdade que todos devemos saber. Temos um Salvador. O que acontece quando aceitamos Cristo, quando aceitamos o que Ele fez por nós? A morte de Jesus é posta a nosso crédito e os nossos pecados são perdoados. A Escritura ensina, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. O viver do cristão é um viver sem pecado. Os que Cristo salva passam a viver sem pecar. Por graça do céu, eles observam os mandamentos de Deus, vivem os santos princípios do reino celeste. Alguns pensam que a lei de Deus foi abolida e nada mais temos a ver com ela. Outros creem que a fé em Cristo nos isenta da obediência. Se cremos, estamos livres para fazer o que queremos. Isto, meus amigos, é perigoso engano. A Bíblia diz que os próprios demônios creem e tremem. São Tiago 2,19. Eles creem, mas não obedecem a Deus. Que a lei dos 10 mandamentos está em vigor hoje é verdade reconhecida e proclamada pelas igrejas cristãs em geral. A Igreja Católica declara os 10 mandamentos de Deus não foram abolidos por Jesus Cristo. A Igreja Batista, cremos que a lei de Deus é a eterna e imutável regra do seu governo moral. A Igreja Presbiteriana, esta lei dos 10 mandamentos não é revogada, mas antes estabelecida pelo Evangelho. A Igreja Luterana, devemos, portanto, amá-lo, confiar nele e alegremente obedecer aos mandamentos. A obediência por amor é a prova de que fomos salvos. O apóstolo João escreveu, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, se andamos assim como ele, Cristo, andou. 1 São João 2, versículos 3 a 6. Amigo, o Senhor Jesus Cristo não só é o único antídoto contra o pecado, o único que pode salvar, Ele é também Salvador compassivo, que acolhe e perdoa o arrependido. A sua palavra a todos é: vinde a mim, e achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, 28 e 29. Se és um cristão e caíste em pecado, venha a Ele agora, e serás aceito. Se ainda não te entregaste ao Salvador, faze-o agora, com arrependimento, confissão e fé.
Serás perdoado, transformado. Serás feito membro da celestial família. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Então Virá o Fim. Milhões de cristãos creem que o tempo presente é efetivamente o tempo do fim e que a volta do Senhor está próxima. A voz da profecia compartilha e proclama essa crença. E o faz porque as profecias bíblicas apontam ao nosso tempo como a fase final da história. Mais que isto, os sinais do fim anunciados por Cristo, pelos profetas e pelos apóstolos, cumprem-se no mundo hoje. Consideremos alguns dos sinais. Em primeiro lugar, sinais que deveriam ocorrer em a natureza. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, disse Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. São Mateus 24, 29 e 30. A tribulação aqui mencionada é a que resultou da longa luta entre cristãos e cristãos, ocorrida principalmente na Europa. Essa tribulação praticamente findou cerca do ano 1775. Logo após, como predito, veio o chamado Dia Escuro em 19 de maio de 1780. Esse fenômeno, que teve por teatro a região da Nova Inglaterra, na América do Norte, afetando uma área de aproximadamente 300 quilômetros de comprimento por 200 de largura, foi de tal intensidade que, em pleno meio-dia, as trevas se tornaram como as de uma noite de luar. Cerca de meio século depois, na noite de 13 de novembro de 1833, ocorreu, também na América do Norte, o grande chuveiro de estrelas cadentes ou meteoros cadentes. Começando aproximadamente à meia-noite, o admirável espetáculo estendeu-se até ao clarear do dia, sendo observado desde o México até o Canadá. Cálculos cuidadosos estimaram em 1 bilhão o número de meteoros que iluminaram os céus do continente. Outro sinal do fim é a generalizada animosidade das nações umas contra as outras, acompanhada de preparativos de guerra sem precedentes, e que vemos hoje as nações em geral gastando em armamentos $1 milhão por minuto. Entre os sinais do fim que Jesus deu, temos também este: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São Mateus 24, 12. Nesses últimos 50 anos, a decadência moral tem crescido constantemente e já agora é alarmante. Outro indicador da derrocada moral do nosso tempo é o aumento da criminalidade, inclusive da violência. No Brasil, como em muitos outros países, a escalada da violência, principalmente nos grandes centros urbanos, alarma as populações e preocupa até as mais altas esferas do governo. Ao dar sinais da sua volta, Jesus comparou as condições dos dias finais da história às que prevaleceram antes da vinda do dilúvio. São Mateus 24, 37 a 39. E quanto àqueles dias, diz a Escritura, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6, versículo 11. E assim, prezado ouvinte, os acontecimentos e as condições indicadores do tempo do fim, segundo as profecias do Divino Livro, são vistos no mundo hoje. Podemos, pois, saber que a volta do Senhor está próxima, às portas. Foi o próprio Salvador que disse: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. São Lucas 21, 31. A iminente vinda do Senhor deve mover-nos à preparação para o encontro com Ele. Sim, ao abandono do pecado e a um viver santo, bênçãos que Deus nos quer dar mediante Cristo. Como recomenda São Pedro, 2 São Pedro 3, 14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês,
a voz de Roberto Rabelo, com o tema O Brado que fez vibrar o universo. Está consumado. Esse brado, por certo o mais dramático e o mais abrangente de todos os tempos, proclamava estar assegurado o fim do reino do mal, cuja sombra se estendia para além dos limites do planeta Terra. No dizer de um autor cristão, ele foi um brado de vitória, significando que alguma coisa tremenda havia acontecido, afetando não só a Terra, mas o universo inteiro. Num único ato, a sólida tirania das trevas fora derrubada e o seu líder desmascarado. O brado de Jesus significava, entre outras coisas, que o caráter de Deus estava vindicado. Desde o início de sua luta contra o Rei do Universo, Satanás tem procurado dar aos seres inteligentes do céu e da terra uma errônea ideia de Deus, uma imagem distorcida do Criador. A falsidade das acusações do diabo contra o caráter de Deus, a terrível pecaminosidade do pecado, a verdadeira natureza da pregação do inimigo do bem tornaram-se plenamente conhecidas dos anjos leais ao Criador somente quando o Filho de Deus morreu na cruz. Sim, ao morrer Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se ele das simpatias dos seres celestiais. Ficava provado pelo estupendo ato da cruz que Deus é amor, amor capaz até do supremo sacrifício, e que o seu governo de amor visa somente o bem de suas criaturas. Como escreveu o apóstolo Paulo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Foi prevendo isso que Jesus dissera: E eu, quando for levantado da terra, quando for pregado à cruz, atrairei todos a mim mesmo. São João 12, 31. O seu sacrifício em prol da raça caída removeria toda a dúvida quanto ao caráter de Deus e atrairia para ele como um pai de amor, de justiça e bondade, não só a família humana, mas também e de modo pleno a celestial. E ainda o mesmo São Paulo que afirma: porque aprove a Deus que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, e notemos, quer nos céus. Colossenses 1, 19 e 20. O brado de Jesus significava ainda e principalmente haver sido pago o preço da redenção do homem. A obra que ele empreendera para reintegrar o pecador na posição de filho estava feita, consumada. Só alguém igual a Deus poderia satisfazer a justiça, reparar a ofensa feita aos eternos princípios do governo divino, consubstanciados nos 10 mandamentos. Movido pelo amor, o Filho de Deus ofereceu-se para pagar o resgate, dando a vida pela raça pecadora. Para possibilitar esse sacrifício, ele se fez homem. Como lemos em Hebreus 10, 5, por isso, ao entrar no mundo diz, Deus Filho diz a Deus Pai, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. O Filho de Deus assumiu a natureza humana, para por sua morte tornar-se o substituto do homem perante a justiça eterna. Mais que as afrontas dos homens e a dor física, a dor moral fazia Cristo sofrer. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação do seu desagrado por causa da iniquidade do mundo que ele tomara sobre si, encheram de consternação a alma do seu filho. Com o terrível peso da culpa que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Há nas Escrituras uma pergunta que deve mover-nos a muito séria reflexão. A pergunta é esta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, versículo 3. Sim, como escaparemos não apreciando, não recebendo o bem de infinito valor que nos foi comprado a um tão alto preço? Já possuis esse bem, prezado ouvinte?
Senão, lembra que no plano de Deus o tempo de buscá-lo, para ti, para mim, é agora. Eis agora, diz a Escritura, o dia da salvação. 2 Coríntios 6, versículo 2. Recebe-o agora, recebendo no coração pela fé o seu divino autor, Jesus Cristo. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Cristo e o Cristianismo. O que significa ser cristão? Crer num corpo de doutrinas. É importante crer nos ensinos da Bíblia, crer neles e também praticá-los. Mas isso não é essencialmente o ponto central da fé cristã. Será então crer na igreja? A igreja é importante. Ela foi fundada pelo Salvador. Mas não é a igreja o centro do cristianismo. O grande centro é uma pessoa e a pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele próprio que disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. São João 12, 32. Jesus Cristo é, pois, o centro. E ser cristão é relacionar-se com Ele do modo como o céu aprova. Após a sua volta ao céu, o Espírito Santo viria para dar, disse ele, testemunho de mim. São João 15, 26. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. São João 16, 14. A Santa Ceia foi instituída para lembrar a sua pessoa. O pão da ceia deveria ser comido, disse ele, em memória de mim. O cálice deveria ser bebido em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Seria vital para os seus seguidores ter constante consciência de que ele é o grande centro, o nosso tudo. Por que projetou Cristo assim superlativamente a sua própria pessoa? Em primeiro lugar, porque só ele é capaz de salvar. Já o antigo profeta escrevera, palavras do então vindouro Messias: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. O Senhor Jesus Cristo falou de si mesmo como tudo do homem, porque a sua vida é o modelo da nossa. Na vida que ele viveu como homem foi exemplificada a vida que Deus aprova, que qualifica para o céu. Ser cristão é ser como ele foi. O Senhor Jesus Cristo apontou a si mesmo como a própria essência da religião cristã, porque para imitarmos o seu exemplo é necessário que ele viva em nós pelo seu Espírito. Não há ser cristão, ser o que Deus quer que sejamos, separadamente de Jesus. A centralidade da pessoa de Cristo na religião cristã vem ainda de estarem nele contidos todos os infinitos tesouros do céu. Nele, diz São Paulo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. O mesmo apóstolo escreveu que a ele fora dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, 8. Insondáveis riquezas. Duas palavras que indicam a abundância ilimitada de coisas excelentes. Sim, coisas muitíssimo preciosas e infinitamente abundantes. Cristo é rico em amor, compaixão, misericórdia, graça, paz. Rico nas promessas que faz e no galardão que dá. Em suma, rico em todas as bênçãos que prodigaliza aos que o amam. Possuindo Cristo, nós temos, e em superabundância, tudo o que necessitamos. Como assegura o mesmo apóstolo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4, 19. A glória central do Evangelho, portanto, não é uma grande verdade, não é uma grande mensagem, mas uma grande pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus Cristo. Ele veio a um mundo perdido, um mundo enfermo, e anunciou um remédio. Esse remédio era ele mesmo. Não um sistema de ensinos, mas ele mesmo. Não um código de leis, mas ele mesmo. Não um corpo de doutrinas, mas ele mesmo. Assim, prezado ouvinte, ser cristão é ter relacionamento com uma pessoa que te ama, preza-se da tua amizade, trata contigo terna e gentilmente.
que te guia no caminho da justiça e da obediência, ensina-te a verdade, que tem poder para satisfazer todas as tuas necessidades e te as supre todas, que anda contigo como um amigo, comunga contigo, partilha contigo a sua vida eterna, que te conforta na aflição, solve todos os teus problemas e perplexidades, enfrenta contigo cada crise da vida, que está sempre ao teu lado, que na doença afofa o teu travesseiro, que desce contigo ao escuro vale da morte. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Milionários da Fé. Poucos filhos de Deus são ricos em bens materiais, em ouro, prata, casas e terras, mas todos podem ser ricos em bens espirituais, podem ser milionários na fé. Este é o propósito de Deus, pois lemos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. São Tiago 2,5. Para isso foi que Jesus se manifestou no mundo, pois conheceis, diz São Paulo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, versículo 9. Os que amam a Deus podem ser ricos na fé, ricos em bens do céu. E são esses bens que realmente valem. Eles duram para sempre. Não nos podem ser tirados se permanecemos com Deus. O meio pelo qual alcançamos as riquezas do céu é a oração. Com muita propriedade, alguém disse que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Estamos lembrados de Ana, que era estéril e que, orando instantemente a Deus por um filho, foi atendida em sua súplica e tornou-se a mãe do profeta Samuel. 1 Samuel 1, versículos 9 a 20. Estamos lembrados do profeta Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e que por causa da apostasia de Israel orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então orou de novo quando o povo se voltou para Deus, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. São Tiago 5, 17 e 18. Deus promete ouvir a oração, mas há condições que devemos preencher para que Ele o faça. Uma das condições é que peçamos segundo a sua vontade, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 São João 5,14. Este é um ponto básico no grande plano do céu. Nossos pedidos devem ser segundo a vontade de Deus. Ao dar a oração modelo, o Pai Nosso, Jesus ensinou-nos a orar: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. São Mateus 6,10. Outra condição a preencher para que a oração seja atendida é a do abandono das práticas do pecado. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Ainda outra condição é a de crer nas promessas de Deus. Jesus mesmo disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. São Mateus 21:22. O poder de Deus é oferecido ao homem para a vida reta. Esta é uma bênção que Deus sempre dá quando a pedimos. Ela é segundo a vontade do céu. Deus nos quer vencedores. O seu infinito poder está ao nosso alcance para vencermos o pecado. A promessa de poder envolve fortaleza para os embates da vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Não há razão para a pobreza espiritual, para ser vencido pelo pecado, para desanimar na tribulação, para viver triste, cercado de trevas, para ser infrutífero no trabalho do Senhor. Deus nos quer ricos na fé, milionários na fé. As riquezas do céu estão ao nosso alcance. Devemos pedir, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20. Se somos pobres na fé, fracalhões no espírito, o segredo está nas palavras da Escritura. Nada tendes,
porque não pedis. São Tiago 4, versículo 2. Conta-se a história de certo homem que pediu dinheiro a Alexandre Magno para adotar uma filha. O rei o mandou ao tesoureiro com a instrução de pedir o que quisesse. O homem pediu uma enorme soma e o tesoureiro, sobressaltado, foi ter com o rei, ponderando que, a seu ver, uma quantia muito menor seria suficiente. Não, replicou Alexandre, dê-lhe tudo o que quer. Eu gosto desse homem. Ele me honra. Trata-me como um rei e prova pelo que pede crer que sou rico e generoso. Prezado amigo, Deus é infinitamente rico e generoso, e nós, homens, honramos o Senhor quando pedimos dele grandes coisas. Peçamos sempre as riquezas do céu. Deus, mediante Cristo, nos-las dará liberalmente, e seremos milionários na fé. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema O Futuro Maravilhoso. Vivemos num mundo de maravilhas. Em toda a parte vemos a operação de leis misteriosas e contemplamos fatos inexplicáveis. A germinação das sementes, o crescimento das plantas, a formação de um novo ser humano, o processo pelo qual ele é dado à luz, a estrutura e o funcionamento do corpo, tudo é maravilhoso. Não terá o Deus que criou estas e outras tantas maravilhas, não terá ele em reserva para o homem um futuro também maravilhoso, uma existência tão encantadoramente bela que nem sequer imaginar possamos? Ele tem. A Escritura diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Ah, meus amigos, que bem deste mundo será tão precioso que o não devamos trocar por esse futuro? Que provação será grande demais para suportar por ele? O apóstolo Paulo sabia o que afirmava quando escreveu: os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. O futuro de Deus para o homem terá um lar maravilhoso. Esse lar será a terra em que vivemos. Este planeta, sim, mas renovado. Nós, porém, declara São Pedro, segundo a sua promessa, esperamos nova terra. Segundo São Pedro 3, versículo 13. Nessa pátria do futuro não haverá males físicos. Nenhum morador dirá, estou enfermo. Isaías 33, 24. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Ao serem os salvos reunidos para o reino, quando Jesus voltar, os defeitos físicos desaparecerão, também os sinais da velhice. Todos serão corpo perfeito. As nobres funções do médico e do enfermeiro não serão mais necessárias. Não haverá mais hospitais, nem cemitérios. No mundo do amanhã haverá segurança. Os cidadãos do amanhã de Deus serão os santos do Altíssimo. Daniel 7, 27. A nação justa que guarda a fidelidade. Isaías 26, 2. Homens e mulheres cujo caráter reflete o do Criador. Lá não haverá assaltos à mão armada em ruas ermas à noite, e quantas vezes os temos hoje em pleno dia à vista de muitos. Lá não haverá mais portas forçadas e indefesas senhoras violentadas. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 25. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Isaías 32, 18. Na existência futura haverá crescimento intelectual. Os tesouros da terra e do universo estarão abertos ao estudo dos salvos. O ensaio de viagens interplanetárias que hoje temos, limitado pela curta vida do homem, terá então pleno desenvolvimento. O sistema solar, a imensa Via Láctea, os milhões de galáxias que povoam o espaço hão de ser estudados em loco.
As Escrituras abrem o seu relatório pintando um mundo perfeito que o pecado arruinou. Elas o encerram focalizando um novo mundo igualmente perfeito. Entre esses dois mundos está a cruz de Cristo. A cruz é o remédio de Deus para o pecado, o instrumento pelo qual ele faz cidadãos do céu, do novo mundo. O Salvador que ela exibe expiou a culpa do homem, pois lemos, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 São Pedro 2:24. Porque isto fez, Cristo tem o poder de perdoar e também o de transformar. Atenta, amigo, para o Salvador levantado na cruz. Crê nele como teu Salvador, como a tua esperança, e serás feito um novo homem, cidadão do novo mundo, desse futuro maravilhoso. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Características do Céu. Quem há de morar no teu santo monte? Depois do Salmo 23, o Salmo 15 é talvez o mais conhecido e o mais apreciado dos salmos. Ele descreve o cidadão do céu, as normas do reino de Deus. O Talmud, comentário judeu do Velho Testamento, diz que todos os 613 mandamentos do Pentateuco estão contidos nesse salmo em resumo. Quem aqui na terra poderá viver na elevada atmosfera da comunhão com Deus? Por extensão, quem poderá na eternidade habitar na presença de Deus? O restante do salmo é a resposta a essas perguntas. 11 virtudes do homem ideal são apresentadas. A rigor, as 3 primeiras são a resposta e as demais, uma ampliação delas. Primeiramente vem o que vive com integridade. Versículo 2. A palavra traduzida por integridade é a mesma traduzida por perfeito em Gênesis 17, versículo 1, onde lemos que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. A perfeição moral de Deus não pode de modo pleno ser atingida num dia. Na experiência do cristão, ela é obra de uma vida. A segunda virtude está exposta nas palavras: ele pratica a justiça. Nas Escrituras, a prática da justiça é definida como viver segundo os mandamentos de Deus. O Salvador Jesus Cristo é justo e é também a fonte da nossa justiça. A terceira virtude, de coração, fala a verdade. Versículo 2. A tradução brasileira diz: fala a verdade no seu coração. A religião dele não é exterior, de cerimônias e formas. A verdade lhe está no coração. Conseguintemente, os seus pensamentos são verdadeiros, e as suas palavras também. As seguintes virtudes são negativas, e à frente delas o autor sagrado põe: não difama com a sua língua. Versículo 3. Em quinto lugar, o cidadão do céu não faz mal ao próximo, quem quer que ele seja. Não fazer mal ao próximo é dever elementar, reconhecido por quantos se prezam de si mesmos. O complemento disso vem nas palavras seguintes: ele honra aos que temem ao Senhor. Versículo 4. O valor de um homem está na razão direta do seu temor de Deus. E o cidadão do céu honra os que amam a Deus, sem distinção de raça ou posição social. O homem de mau caráter é rejeitado, embora rico. O homem de bom caráter é por ele honrado, embora pobre. Outra virtude do homem ideal: ele jura com dano próprio e não se retrata. É fiel ao que promete. Ainda que o prometido venha a lhe ser prejudicial, ele não volta atrás. Não busca pretextos para faltar com a palavra. Vem depois esta virtude: o homem que Deus aprova não empresta o seu dinheiro com usura. Versículo 5. A usura é definida como juro excessivo, acima do juro legal, ou, numa economia inflacionária, juro acima do que é oficialmente consentido. Por último de todos, o cidadão do céu não recebe peita contra o inocente, não aceita suborno para condenar quem não tem culpa
e inversamente não recebe pagamento para inocentar o culpado. Que mundo diferente seria o nosso, fossem esses preceitos postos em prática? Como pode o homem pecador alcançar vida perfeita? Pela união com Cristo, a união do humano com o divino. Para encarecer a necessidade da ligação com ele, Jesus empregou a figura da videira e seus ramos. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, disse ele, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. São João 15, 4. O Salvador diz mais, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A presença de Jesus no coração mediante o Espírito Santo traz poder divino à vida, torna a vida vitoriosa, transforma pecadores em santos de Deus. É pela fé que alcançamos ligação com o Salvador. O apóstolo diz, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Efésios 3,17. Quando cremos nele como nosso divino humano redentor, quando nos submetemos a ele, dando-lhe o trono do coração, Jesus vem viver em nós. Ele assume a direção da nau de nossa vida e nos faz vencedores. Prezado ouvinte, apega-te sempre a Jesus pela fé. Ele habitará em ti e comunicar-te-á os seus atributos e te fará um cidadão do céu. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje. Aliança de Misericórdia. As águas do dilúvio haviam coberto a terra inteira. Uma geração de grandes pecadores perecera afogada. Cerca de 7 meses depois do fim da chuva, Noé evidentemente ansiava sair da arca. Soltou, pois, um corvo para averiguar se a terra estava enxuta. O corvo, porém, não tendo achado onde pousar o pé, ficou sobrevoando as águas e aparentemente retornando à arca. Noé fez outra experiência com uma pomba, mas igualmente sem resultado. 2 semanas depois, soltou de novo a pomba. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela porém não mais tornou a ele. Gênesis 8, versículos 11 e 12. A terra estava seca. Veio então a ordem de Deus, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, assim aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra. O mundo antediluviano passara, surgia agora um novo mundo. Como na criação foi-lhe dada a ordem de multiplicar-se e dominar a terra e os animais. Noé erigiu um altar, sacrificou animais e aves limpos, e Deus aceitou o seu culto, prometendo-lhe o seu favor. Na mesma ocasião, Deus fez com Noé, e através dele com a nova humanidade, uma aliança de misericórdia, da qual o arco-íris é sinal. O arco-íris era uma novidade. Evidentemente não chovera sobre a terra desde a criação até o dilúvio. Segundo Gênesis 2, versículo 6, uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Mas após o dilúvio choveria, e isto possibilitaria o arco-íris, produzido, como sabemos, pela refração e reflexão da luz do sol sobre as gotas da chuva. Deus, pois, fez com o homem uma aliança de misericórdia e constituiu o arco-íris sinal dela. Sobre o trono de Deus no céu há também uma semelhança de arco-íris. O apóstolo São João diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Apocalipse 4, 2 e 3. Pelos pecados que comete, o homem provoca os juízos divinos, mas o Salvador por ele intercede. É-lhe necessário tão só apontar para o arco nas nuvens e para o arco que está sobre o trono como sinal da misericórdia de Deus para com o mundo perdido e, em particular, para com a alma arrependida. A aliança do arco-íris é, pois, uma promessa da graça de Deus para com o pecador em todo o tempo.
uma promessa de graça a nós hoje. Aqui na terra nós vemos só a metade do arco nas nuvens. Isso, sem dúvida, é um símbolo da imperfeição da nossa presente experiência. Os filhos de Deus ainda estão aqui, sujeitos à tristeza, à doença e à morte. Mas vem vindo o dia em que, por graça de Deus e para a glória sua, veremos o arco-íris completo rodeando o trono. E então nos regozijaremos naquela pátria de glória. Amigo, onde quer que estejas e quaisquer que tenham sido tuas dificuldades, lembra a promessa de Deus de que o arco nas nuvens é um sinal. Ele é para ti. Nas tempestades da vida, nas horas escuras, devemos lembrar que por cima das nuvens brilha o sol da misericórdia. Por detrás das trevas está Deus velando por nós, dosando a provação, conduzindo as circunstâncias para o nosso bem eterno. Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, diz o Senhor, que se compadece de ti. Os desapontamentos, provações, tristezas e dores devem nos aproximar de Deus em vez de nos afastar dele. Poderá ser que não vejamos razão para eles, mas podemos ter a presença de Deus neles. A aliança do céu com Noé, que o arco-íris lembra, é segurança de que Deus nos ama, de que nos trata com misericórdia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Crês, amigo, no Salvador que Deus proveu? Já lhe confiaste a vida? Se é que não, por que não vens a ele agora? É perigoso viver sem Deus. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje. Tesouro sem par. Boa parte dos ensinos de Cristo é constituído de parábolas. As parábolas eram ilustrações ou comparações pelas quais o mestre dos mestres conduzia os seus ouvintes do conhecido para o desconhecido, de fatos concretos para verdades abstratas, do que se vê para o que é invisível, do terreno para o celestial. Focalizando numa delas o transcendente valor da verdade, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. São Mateus 13:44. Nesta parábola, o campo que oculta o tesouro são evidentemente as Escrituras, e o tesouro mesmo são os ensinos do livro. Os ensinos das Escrituras exaltam as nações. Ilustres nações dos tempos modernos, tais como a Suíça, a Inglaterra, os Estados Unidos da América e outras, devem sua grandeza às Escrituras. Os ensinos das Escrituras engrandecem as nações porque tornam grandes os seus cidadãos, enobrecem, dignificam o indivíduo. Entre os eminentes filhos do Brasil que foram amigos das Escrituras, temos Dom Pedro II, que disse: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Dom Duarte Leopoldo, arcebispo de São Paulo: os evangelhos formam o livro mais precioso que se possa compulsar. Encerram a palavra de Deus, palavra que é luz, que é verdade, que dirige os passos dos que amam a virtude, que civiliza os povos, que conduz à vida feliz e eterna. Coelho Neto: homem de fé, o livro de minha alma aqui o tenho. É a Bíblia. Tobias Barreto: a Bíblia é um modelo de tudo quanto é belo e bom. Os ensinos das Escrituras enriquecem o homem porque lhe fortalecem o intelecto. Os seus grandes temas desafiam a mente ao mais vigoroso esforço. Mais do que quaisquer outros, eles dão poder mental. O salmista disse: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Salmo 119, 99. A tradução inglesa das Escrituras, chamada King James Version, segundo o escritor e crítico americano H.L. Mencken, é provavelmente o mais belo dos livros em toda a literatura do mundo, e a beleza literária dessa admirável tradução é atribuída em grande parte à sublimidade dos temas do livro,
que inspirou os tradutores. Os ensinos das Escrituras enriquecem o homem porque são verdadeiros. Eles encerram a única autêntica história da criação do mundo. Dão-nos o único verdadeiro conhecimento de Deus e do homem. Também a única verdadeira filosofia da história. Os ensinos das Escrituras inspiram moral elevada. O mais puro padrão de moralidade está neles contido. Os ensinos das Escrituras inspiram bondade e também o espírito de serviço. Onde quer que eles sejam seguidos, as relações humanas são suavizadas, no lar primeiro e também na sociedade. O egoísmo humano é dominado, o serviço desinteressado em prol de outros é estimulado. Corre através da Bíblia verdadeiro rio da vida, manando do próprio céu. Abria, lede-a, e essa torrente espiritualmente radioativa começará a correr pelos canais da vossa mente, curando, purificando, restaurando, fortalecendo com uma energia misteriosa que nenhuma outra fonte é capaz de suprir. Ela vos aclarará a visão, corrigirá o julgamento, purificará as ambições. Se tiverem livre curso, as primeiras gotículas dessa admirável corrente se avolumarão em poderoso caudal que removerá da vossa natureza tudo o que é desagradável e profano e estimulará o desenvolvimento de toda a qualidade nobre. Então, mais cedo do que pensais, ela transbordará natural e irresistivelmente em altruístico serviço por outros. Que tesouro esse! E que pena tê-lo em casa e não examiná-lo. Ser pobre quando poderia ser rico. Ser fraco quando poderia ser forte. Estar triste e desanimado quando poderias estar radiante de alegria. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: A juventude e os psicotrópicos. A saúde física é o mais precioso tesouro do homem. Ela é um dos fatores do êxito que não depende da sorte ou de alguma estrela, como pensam alguns, mas sempre resulta do esforço diligente. Os que destroem a saúde com muita frequência preparam o caminho para o fracasso na vida. Hoje, um número de insidiosos inimigos levantam a cabeça ameaçando a saúde da atual geração, principalmente a dos jovens de menor idade. Referimos-nos às drogas que viciam. Há 4 categorias delas: os narcóticos, morfina, codeína e heroína, os sedativos, barbitúricos e tranquilizadores, os estimulantes, principalmente as anfetaminas, e os alucinadores, LSD, ou ácido lisérgico, e a maconha. De todas estas, a mais usada é a maconha. O uso da maconha tira o dinamismo e a iniciativa, faz a vítima sentir-se contente com o mínimo, remove a vontade de realizar, de progredir. Um dos sintomas do seu uso pelos estudantes é a sensível queda das notas. Em doses maiores, a maconha causa confusão mental, desorientação. A vítima perde a noção da sua identidade e do local em que se encontra. Causa alucinações, comportamento impulsivo e antissocial e até psicoses, estados de insanidade mental que podem durar dias, semanas, meses e assumir por vezes caráter permanente. Um dos efeitos da maconha é levar o indivíduo a perder a noção da gravidade dos seus problemas ou esquecê-los. Em vez de lutar, esforçar-se por solvê-los, ela dá uma falsa paz de espírito, pois os problemas continuam existindo. Por isso se diz que o uso desse e outros alucinadores é a maneira do cobarde tratar os problemas da vida. Outra droga cujo uso se propaga qual epidemia é a heroína. É grande a sua popularidade entre os jovens. Com a heroína, as vítimas geralmente começam cheirando a droga, heroína em pó, e então passam a injetá-la, heroína líquida, primeiro na pele e depois nas veias. À medida que o organismo desenvolve tolerância para com a droga, vai sendo aumentada a dose. O primeiro efeito da heroína é um espasmo de euforia. Então vem um estado letárgico que pode durar várias horas, sonolência, falta de apetite, desinteresse por companheirismo e pela própria vida.
A heroína, disse um toxicômano, tem todas as vantagens da morte sem a sua permanência. Pelo fato de que após vir a tolerância do corpo para doses moderadas, é necessário aplicar doses mais fortes para conseguir o efeito desejado pela vítima, com frequência faz-se a aplicação de doses demasiado fortes que provocam a morte. O uso desses vários tipos de drogas causa duas espécies de dependência delas: dependência fisiológica e dependência psicológica. Na dependência fisiológica, o corpo, não a mente, se rebela contra o abandono do vício, produzindo sintomas como diarreia e vômito. Na dependência psicológica, a mente, levada a fugir às realidades desagradáveis, às tensões, à fadiga, requer de novo a droga sempre que se defronta com sérios problemas. Muitos jovens são inocentemente vitimados pela maconha e se apercebem dos seus nocivos efeitos só depois de os terem provado. Então, destituídos de ambição e incentivo, e num estado de precária saúde mental, têm a vida permanentemente arruinada. Infelizmente, uma vez produzido o dano, não há cura satisfatória a não ser por milagre. Para os jovens que desejam abster-se do uso dessas drogas, temos 3 recomendações. Primeira, lembrai sempre que o nosso corpo é propriedade de Deus por criação e por redenção. Não temos o direito de fazer com o corpo o que queremos. Não temos o direito de o destruir. Conservar o corpo sadio, vigoroso, é um dever que o próprio céu impõe. Segunda, sabei dizer não ao que é mau. O jovem Daniel, quando na corte babilônica, disse não às iguarias do rei porque não eram saudáveis. Daniel não temeu ser impopular. Talvez a principal razão por que os moços decidem usar essas perigosas drogas seja a influência de jovens amigos já viciados nelas. Os moços querem ter o respeito de seus companheiros. Terceira recomendação: buscai a ajuda de Deus para a solução dos vossos problemas. Todos temos de enfrentar problemas reais e não infrequentemente problemas graves. Não é com fugir dos problemas tomando drogas psicotrópicas que lhes damos solução. É necessário enfrentá-los, lutar por solvê-los. E no esforço por solver dificuldades, inclusive por vencer a toxicomania, podemos ter a ajuda de Deus. Ele diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. E falando do poder que nos vem ao recebermos Cristo Salvador no coração, o apóstolo São Paulo diz, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: A juventude e a renovação do mundo. Duas ideias parecem resumir o pensamento dos moços cultos do nosso tempo: descontentamento com as condições do mundo e a disposição de tudo fazer para as melhorar. A nova geração quer renovar o mundo e quer fazê-lo depressa. Ela é uma geração impaciente, quer ação imediata, rápida, eficaz. Certos observadores chamam-lhe a geração do agora. Alguns dos males que os moços apontam no mundo são as guerras, a discriminação racial, a desconsideração pela sorte dos pobres, a opressão dos povos fracos pelos povos fortes, a hipocrisia que caracteriza a sociedade. A dissatisfação dos moços abrange a esfera religiosa e aqui também é a hipocrisia que os preocupa. Que querem de fato os moços? O único ponto claro, definido em muitos casos, é este: eles querem ver removida a presente estrutura do mundo. Mas que pôr em seu lugar eles não sabem. Há um número de jovens que aspiram a um mundo realmente melhor, sem guerras, sem discriminação racial, sem pobreza, sem injustiças, sem hipocrisia. Esses moços estão certos de que infundirão ao futuro um novo senso de moralidade, com uma ética transcendente e contemporânea, que enriquecerá infinitamente a nossa vazia sociedade. A estrutura do mundo é de fato má, ninguém o pode negar,
Mas a solução satisfatória dos problemas que afligem a raça está além do homem. O seu problema básico não é econômico nem ideológico, mas espiritual. Como disse alguém, no coração de todo problema humano está o problema do coração humano. A Escritura diz: enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, versículo 9. Por ser espiritual o nosso problema básico, só um remédio espiritual lhe dará solução, e esse remédio não é de feitura humana. Não obstante, caminhamos para uma solução que naturalmente não será humana, mas divina, e irá muito além do que sonham os homens, do que sonham os moços de boa vontade. Provavelmente nenhuma outra profecia das Escrituras apresenta a marcha da história para o reino de Deus de modo tão claro, tão convincente e tão impressionante como a do capítulo 2 de Daniel. Aí, sob o símbolo de uma estátua de homem composta de vários materiais, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro, são preditos os principais acontecimentos da história a partir do 6º século a.C. Notemos nos dias dos reinos surgidos de Roma, nos dias da Itália, da Alemanha, de Portugal, Deus vai intervir nos negócios do mundo, destruindo os reinos do pecado e estabelecendo o seu reino. Então e só então virá o mundo ideal que anelaram os justos de todos os tempos, o mundo com que sonham os moços idealistas de hoje. Este é o plano de Deus. Se não queremos estar iludidos, esperando o que não vai chegar e despreparados para o que há de vir, devemos acertar passo com a história, devemos acertar passo com Deus. O futuro do mundo, o seu muito próximo futuro ao que indicam os acontecimentos, é o reino celeste. Como relacionar-nos com o plano divino? Em primeiro lugar, fazendo-nos súditos do reino vindouro. O reino de Deus será um reino de justiça, porque seus cidadãos serão homens e mulheres justos. Em segundo lugar, devemos ajudar outros a se fazerem cidadãos do reino. A obra de reconciliar os homens com Deus constitui o mais nobre trabalho em que nos podemos empenhar. O cidadão do céu é também um modelar cidadão da pátria terrena. Ele obedece conscienciosamente às leis do país, coopera com todo o empreendimento pacífico que vise minorar os sofrimentos do seu semelhante e promover o seu bem-estar. Como fazer-nos cidadãos do novo mundo que Deus vai criar? Pela aceitação do divino modelo do homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo. O amor de Jesus, a sua bondade, a sua pureza, a sua humildade e o seu espírito de serviço desinteressado tornam-se nossos quando nele cremos e o recebemos. A Escritura diz: e todos quantos o receberam, a eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. São João 1, versículo 12. Prezado jovem, aceita agora o Salvador que o céu proveu. Nele tem o homem pecador o seu novo começo, recebendo os atributos de caráter que hão de ser a própria estrutura espiritual do vindouro mundo de glória. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: Vida mediante Cristo. O nosso texto é 1 São João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pelo pecado, o homem perdeu o direito à vida. Ficou sujeito à morte. Quando Deus criou o homem e o pôs no jardim do Éden, deu-lhe também a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Adão e Eva desobedeceram e ficaram sujeitos à morte. A sua morte passou aos seus descendentes. A Escritura diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Que é a morte? Ela é o contrário da vida. Morrer é cessar de viver.
Sai-lhes o espírito, diz a Escritura, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146, versículo 4. Falando de Lázaro que morrera, Jesus disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. São João 11, versículo 11. O eufemismo do sono é aqui empregado para descrever o estado de inconsciência do morto. Noutra parte lemos: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, versículo 5. Muitos, porém, creem que isso se refere ao corpo e não envolve a alma. O homem, disse, é constituído de corpo e alma. O corpo morre, mas não a alma. A alma é imortal. Na morte ela sobrevive o corpo e continua vivendo fora dele. Isto é o que creem muitos, entre eles cristãos sinceros. Nas Escrituras, a palavra alma vem de dois vocábulos: nefesh, da língua hebraica, no Velho Testamento, e psique, do grego, no Novo Testamento. Ao todo, estas duas palavras ocorrem no Sagrado Livro 859 vezes e são traduzidas de diferentes maneiras conforme o contexto. Na maior parte dos casos, nefesh é empregada com o sentido de vida, pessoa. A ideia básica da palavra é indivíduo, o indivíduo completo, incluindo o corpo. Um claro exemplo disso é o que encontramos em Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Notemos, o corpo e o fôlego juntos constituíram a alma. Aproximadamente o mesmo se dá com a palavra psique no Novo Testamento. Por vezes, essas palavras designam a natureza espiritual do homem, nunca, porém, uma entidade capaz de viver conscientemente fora do corpo. Pelo fato de que, em geral, a palavra alma é entendida como designando uma entidade espiritual capaz de viver fora do corpo, e pelo fato de que esse não é o sentido de nefesh e psique, como empregadas nas Escrituras, as mais recentes traduções do Sagrado Livro tendem a evitar o emprego da palavra alma para verter nefesh e psique. Em vez de alma, as mais recentes traduções preferem o emprego de pronomes pessoais e a palavra vida. Digno de nota é o fato de que numa recente versão inglesa do Pentateuco, feita pela Sociedade Judaica de Publicações, os tradutores propositadamente omitiram de todo a palavra alma, porque na sua opinião ela não representa o sentido do hebraico em nenhum texto. Resumindo, o sentido básico principal de nefesh e psique é vida, pessoa, o indivíduo completo, incluindo o corpo. Para os hebreus não havia dualidade no homem, e sim uma unidade indivisível. Nada havia nele que sobrevivesse à morte. Deus nos dá a vida mediante Cristo, primeiramente removendo a causa da morte, o pecado. Recebendo Cristo no coração, temos perdão dos pecados e transformação da nossa mente, o que nos leva a cessar de pecar. Recebendo Cristo no coração, alcançamos também a vida eterna que está nele. Aquele que tem o Filho tem a vida. Possuímos a vida eterna já aqui no presente, e ao voltar Jesus no dia final e ressuscitar seus filhos, receberemos imortalidade. Foi ao redor do ano 180 que o postulado da imortalidade natural da alma, oriundo da filosofia grega, penetrou na cristandade. Muitos cristãos abraçaram a ideia de que o homem possui uma alma imortal, mas sempre houve crentes em que nada há no homem capaz de sobreviver à morte, que a nossa esperança de vida além túmulo está condicionada à aceitação de Cristo. O número destes, dos que rejeitam o conceito tradicional de imortalidade inata, cresceu consideravelmente nos tempos modernos. Em suma, o pecado pôs sobre o homem uma sentença de morte. Se deixados a nós mesmos, a nossa vida finda na tumba. Mas Deus nos dá a vida em Cristo, vida eterna. Prezado ouvinte, é o Senhor Jesus Cristo teu Salvador pessoal? Se é que não, aceita-o agora com fé sincera, e o divino autor da vida te comunicará aquela vida que se medirá pela dele próprio, pois o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: Nutrindo o amor conjugal. Só o amor é capaz de manter a união conjugal. Se ele vem a faltar, a união entra em crise e pode vir a desfazer-se. O amor, pois, deve ser cultivado. Marido e mulher devem dar especial atenção a este assunto, sobretudo no primeiro ano da vida matrimonial. Durante a fase do noivado, o moço vê a sua escolhida como quase divina, sem nenhum defeito. O mesmo se dá com a noiva em relação ao moço. Tão logo, porém, começa a vida real após o casamento, as ilusões se vão e cada qual passa a ver o outro como ele é, um ser humano com defeitos, um mortal cheio de fraquezas. Na verdade, quem há que não tenha defeitos? Esta é a fase crítica do casamento. Faça necessário nela um esforço especial de compreensão, de adaptação. Mas a compreensão do casamento é obra de uma vida. Nunca nos graduamos nesta escola. O esforço de adaptação deve prosseguir após a fase crítica. O amor deve ser cultivado em todo o tempo. Pensar em qualquer tempo que nada mais se tem a fazer para fortalecer o amor conjugal é perigoso para o casamento. Como nutrir esse amor? Como fazê-lo crescer? Em primeiro lugar, mantendo os cônjuges entre si um salutar diálogo. A comunicação entre os cônjuges é vital não só pelo que eles trazem para o casamento, isto é, pela necessidade de conhecerem o que eles são ao se casarem, mas também porque ambos mudam e evoluem. Certo marido disse à esposa: uma das coisas que mais me enfurecem a teu respeito é a tua completa certeza de que me compreendes melhor do que eu próprio. Ao que a esposa respondeu: e o que mais me enfurece a teu respeito é a tua plácida suposição de que eu não valho o incômodo de ser compreendida. Evidentemente, esse casal mantinha os lábios cerrados um em relação ao outro. Viviam encapsulados. A comunicação ocorre quando uma pessoa se defronta com a outra, quando a verdade numa pessoa é posta frente a frente com a verdade na outra. Uma é levada a ver o que a outra é, ambas procuram harmonizar pontos de vista diferentes, compreendendo uma o ponto de vista da outra, simpatizando com ela, cedendo cada qual o necessário para uma solução a ambas aceitável. Cada uma é chamada a sair de si mesma e envolver-se em ativa participação no que é da outra. Na comunicação há o que os psicólogos chamam empatia. A empatia é diferente da simpatia. Na simpatia nós sentimos os nossos próprios sentimentos a respeito de outrem. Na empatia nós sentimos o que o outro sente, pois nos colocamos na posição dele. Marido e esposa nunca deveriam recolher-se à noite para dormir com ressentimentos no coração, pois se forem nutridos, mesmo os pequenos ressentimentos se transformarão em ódio, que torna insustentável a união conjugal. Se as vossas relações conjugais estão estremecidas, amigos, como seria se hoje, agora mesmo, pedisseis perdão um ao outro e vos dispusesseis a iniciar um novo dia na vida matrimonial? Eu vos aconselho a fazê-lo. O resultado poderá ser maravilhoso. Acima de tudo, como fator do êxito no casamento, como força que nutre o verdadeiro amor, devemos pôr a religião, e com isso queremos dizer a religião cristã que faz de Cristo o centro da vida. É a religião que estabelece o caráter sagrado do casamento. É a religião que supre a força espiritual que necessitamos para sermos o que devemos ser. É a religião que supre o verdadeiro amor. Deus é a fonte desse amor, e Ele comunica amor aos que fazem dele o centro da vida pela aceitação de Cristo. O apóstolo São Paulo diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Só a religião pode impedir os graves erros que tão frequentemente amarguram a vida conjugal. Só onde Cristo reina pode haver profundo, verdadeiro e abnegado amor. A alma será então ligada à alma, e as duas vidas se fundirão em harmonia. Experimentai isto, marido e esposa. Mantende sincero diálogo um com o outro. Procurai entender um ao outro. Perdoai-vos mutuamente. Cultivai a religião do céu. Cultivai o Espírito de Cristo.
Assim, o vosso amor crescerá, tornando feliz e bela a vossa vida conjugal. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: os pais e a educação dos filhos. Um dos mais graves problemas do tempo atual é o elevado número de juvenis e jovens que se deixam envolver numa longa lista de males: abandono do lar, uso de entorpecentes e ideologias extremistas, amor livre, rebelião contra a autoridade, vandalismo. Qual é a causa desse estado de coisas? Muitos jovens transviados lançam a culpa sobre os pais. A doutora Anita Stevens, coautora de um recente best-seller, diz que a frase "eu odeio meus pais" é a mais ouvida no seu consultório. Naturalmente sabemos que uma pessoa em erro tem como regra a tendência de culpar outros. Sem dúvida, a causa da condição desses moços é complexa. Podemos dizer que eles são fruto da cultura moderna com suas estranhas filosofias de repúdio a valores consagrados pelo tempo, mas não se pode negar que grande parte da culpa recai de fato sobre os pais. Os pais com muita frequência deixam-se absorver pelo trabalho, pelos passatempos do seu clube, pelos hobbies e não têm tempo para os filhos. As mães, segundo a tendência moderna, mais e mais se empolgam com atividades fora do lar. Empregos nas repartições públicas, no comércio, na indústria. Profissões como as de médica, enfermeira, advogada. Em alguns casos até seguem elas a carreira política. Certa professora, usando a colaboração de mais de 100 alunos de 12 anos, fez uma pesquisa na cidade satélite onde lecionava e constatou que metade das mães na referida cidade trabalhavam fora. Disso resultava que 1/3 dos seus alunos tinham de preparar eles mesmos as 3 refeições do dia. E num artigo que intitulou "Os órfãos da minha escola", ela comentava: ao regressarem da escola, as crianças encontram uma casa vazia. O sorriso de boas-vindas da mamãe, o copo de leite e os biscoitos são um sonho do passado. Não há supervisão da vida doméstica. A televisão ocupa o tempo. Sem a presença dos pais no lar, e principalmente da mãe, os filhos crescem sem disciplina e, o que é ainda mais grave, sem o amor e o companheirismo paterno. A falta de amor paterno, diz o Dr. Roberto Blizzard, pediatra de Johns Hopkins, pode até impedir o crescimento físico, para não falar do desenvolvimento emocional estável. Não temos dúvida quanto à capacidade da mulher de muito bem se desempenhar das mais difíceis tarefas na indústria, no comércio e mesmo em altos cargos políticos, mas cremos que a educação dos filhos, o bom atendimento das lides domésticas, constitui a mais elevada ocupação da mulher casada. Pois que aproveita a uma mãe e a um pai também ganhar o mundo inteiro e perder os filhos, vê-los tornarem-se maus cidadãos e, o que é infinitamente pior, tornarem-se inimigos de Deus. Aos pais, primeiro, não a igreja, não a escola, incumbe a educação dos filhos. A igreja e a escola têm o seu lugar como instrumentos complementares na educação, mas o primeiro dever é dos pais, sobretudo na infância. A instrução de Deus ao seu povo na antiguidade foi: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Muitos pais declaram não dispor de tempo para os filhos. Se assim é, na verdade, não deveriam ter assumido a responsabilidade de uma família. Privando os filhos do tempo que lhes pertence por direito, o pai lhes rouba a educação que devem receber de suas mãos. Com um pouco de esforço de planejamento, poderá o pai achar tempo para o seu trabalho e para o sagrado dever de estar com os filhos. Mas a tarefa de educar os filhos recai especialmente sobre a mãe. Ela está com eles quase todo o tempo, pelo menos assim deve ser. Está ligada aos filhos por laços do mais afetuoso amor. A influência da mãe é incessante, e se essa influência está sempre do lado do direito, o caráter dos filhos testificará do seu valor e zelo moral. Seu sorriso, seu encorajamento
podem ser uma força inspiradora. Ela pode levar alegria ao coração do filho por uma palavra de amor, um sorriso de aprovação. Quando sua influência atua no sentido da verdade, da virtude, quando ela é guiada pela divina sabedoria, que poder para Cristo será a sua vida? Sua influência atravessará o tempo, alcançando a eternidade. Infinitamente mais precioso será para a mãe e para o pai que fizeram de seus filhos cidadãos do céu ouvirem Jesus dizer no dia final: muito bem, servos bons e fiéis, entrai no gozo do Senhor, vós e os filhos que Deus vos deu. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje. Que ensinar aos filhos? O pensamento central da nossa última palestra foi que sobre os pais repousa a responsabilidade de educar os filhos. Essa tarefa que o próprio céu impõe é o seu primeiro dever. A obra de educar os filhos deve começar cedo. A Escritura diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. É refrão popular que conforme se torce a vara, assim cresce a árvore. Por ser a mente infantil extremamente impressionável, a criança nos primeiros anos da vida pode fazer grande progresso no bem ou no mal. Com efeito, as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da vida têm mais que ver com a formação do seu caráter do que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Podemos mesmo dizer que já aos 3 anos de idade, o fundamento da educação está posto. Mas que ensinar à criança? Em primeiro lugar, na lista de pontos que mencionaremos está a obediência. Pomos isso primeiro porque a obediência é fundamental na educação. A obediência aos pais é um preceito divino. O 5º mandamento ordena: honra a teu pai e a tua mãe. E o Novo Testamento ensina: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6, versículo 1. Uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a obediência. Antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. O trabalho da mãe deve começar com o bebê. Deve ela subjugar a vontade e o gênio da criança e trazer sua disposição em sujeição. Ensinai-lhe a obedecer e, ao se tornar a criança mais velha, não afrouxeis a mão. As ordens dadas à criança devem ser poucas, mas devem ser claras e devem ser obedecidas. Elas devem ser ordens razoáveis. A criança deve entender por que se exige dela o que se exige. Deve entender que tudo no mundo está sujeito a leis e por detrás das leis que regem o mundo está Deus. Obedecendo aos pais, deve a criança saber que está também obedecendo a Deus, de quem emana toda a autoridade. Assim, ela obedecerá por princípio e não por compulsão. Obedecerá sabendo que o que dela se pede é justo e próprio. Que fazer quando os filhos desobedecem? O mal da desobediência em muitos casos pode ser corrigido com um conselho, uma repreensão. Em outros casos poderá ser necessário aplicar um castigo, talvez privando o faltoso de alguma coisa muito apreciada. E há também o recurso ao castigo corporal. O castigo corporal, porém, deveria ser aplicado só em último caso, e nunca estando os pais irados. Ao ser repreendida ou punida, deve a criança ver a justiça do ato paterno, que o castigo vem da violação de ordens razoáveis, do desrespeito à autoridade. E mais importante ainda, ao ser castigada, deve a criança sentir que os pais a amam, que lhes é doloroso puni-la. O amor é a chave mágica do coração e deve presidir a toda a disciplina do lar. Há o perigo de os pais provocarem revolta nos filhos, e tal não deve acontecer. Exigir o que não é razoável, impor regras em demasia, castigar com ira, punir com excessiva severidade são coisas que não convêm. O senso de justiça e proporção é muito agudo na criança. Ela se ressente do que é impróprio. A criança deve também ser ensinada a trabalhar com as mãos. O trabalho é coisa nobre. Foi Deus que o deu ao homem.
Começando na meninice, devem os filhos ser ensinados a ajudar os pais nas lides do lar. Cada um deve receber a sua tarefa conforme a idade. O mais precioso bem que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento deve vir primeiro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9, versículo 10. Desde a mais tenra idade deve a criança ser familiarizada com Deus, saber que Ele é o Criador e Rei do universo, que Ele é o nosso Pai Celeste, que nos ama, que está interessado em nós e nos presta ajuda em toda a necessidade. A mente infantil, como já notamos, é fértil terreno tanto para o bem como para o mal. Na difícil tarefa de educar os filhos, podem os pais ter a ajuda do céu. Deus está pronto a dar sua bênção, a influenciar a criança para o bem. A promessa é: pedi e dar-se-vos-á. Nosso Salvador tem especial interesse nos meninos. Quando os discípulos repreenderam as mães que lhe trouxeram os filhos para que os tocasse, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. São Marcos 10, 13 a 16. Jesus é hoje o mesmo compassivo Salvador. Vão as mães e os pais também ter com ele, apresentando-lhe seus problemas, apresentando-lhe os filhos. Receberão para si graça e força, e para os filhos o favor de Deus. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje. Alimentando-se para viver. Todos sabemos que necessitamos de alimento para viver, a criança para crescer e o adulto para se conservar forte. A boa alimentação contribui também para prolongar a vida e a tornar feliz. Ela é importante fator no rendimento do trabalho. A boa alimentação contribui para evitar velhice prematura. O Dr. Wilbur Atwater constatou a notável beleza das crianças e mocinhas dos Montes Apalaches, nos Estados Unidos, e a aparência de envelhecimento que as mulheres apresentavam cerca dos 35 anos. Atribuiu isso às deficiências do regime alimentar dos habitantes da região, prevalecentes há uns 70 anos. O médico inglês Sir Robert McCarrison ficou impressionado com a grande diferença de estatura e condições de saúde que observou entre os habitantes de várias regiões da Índia. E experimentos de laboratório que fez levaram-no à conclusão de que as diferenças provinham da alimentação. Que necessita o corpo para o crescimento normal e para a conservação da saúde? Sabe-se que existem 50 ou mais substâncias nutritivas necessárias para a boa saúde, e todas elas são encontradas nos alimentos. As divisões ou grupos de alimentos são 7: proteínas, hidratos de carbono, gorduras, vitaminas, minerais, celulose e água. O corpo necessita de tanto mais proteína quanto mais rapidamente cresce. A recomendação de autoridades em nutrição é que o bebê receba por dia 13,5 gramas de proteína para cada quilo do seu peso. Essa quantidade deve baixar para 1,5 gramas na primeira fase da meninice, subir para 2 gramas na última fase da meninice e na adolescência, e baixar de novo para 1 grama para cada quilo de peso corpóreo na idade viril. Notemos isto: a alimentação da mãe deve ser aumentada na gravidez e mais ainda na fase da amamentação. Ela deve suprir as necessidades da mãe e também as do filho, na fase em que a boa nutrição deste é vital para o seu desenvolvimento. A subnutrição durante esse período de rápido crescimento, diz a doutora Zolber, pode não só impedir o crescimento do cérebro, mas também resultar em dano irreparável do funcionamento deste e da atividade mental. Os alimentos ricos em proteínas são a carne de gado e a de aves, o peixe, os ovos, o leite, as nozes, incluindo o amendoim, a lentilha, o grão de bico, as diversas variedades de feijão, sobretudo o feijão soja.
A respeito do feijão soja, diz o Dr. Antônio Miranda no seu livro Nutrição e Vigor, a quantidade de proteína que esta leguminosa encerra vai de 30% a 45%. Possui, assim, quase 2 vezes mais proteínas do que a carne. A proteína do feijão soja, afirma ainda o Dr. Miranda, é tão excelente quanto a do leite, a da carne e a do ovo. Em nada lhes é inferior. A propósito, há várias maneiras de preparar o feijão soja de modo a torná-lo apetitoso. Os que desejarem receitas gratuitas sobre como fazê-lo e também cópias da palestra que estão ouvindo, que no seu aspecto científico foi aprovada pelo Dr. Edgar Berger, diretor do Hospital Silvestre, poderão obtê-las da Voz da Profecia. Dos hidratos de carbono tiramos a maior parte da energia que necessitamos para nos movermos, para trabalharmos e para vivermos. Entre eles estão os açúcares e os amidos. As principais fontes deles são os cereais, as batatas, as frutas, os legumes e verduras. Eles devem constituir 50% a 60% dos alimentos que ingerimos. São os hidratos de carbono que fornecem a celulose, que, embora não digerida pelo corpo, serve para tonificar os intestinos e prevenir a prisão de ventre. Então temos a água, que depois do oxigênio é o mais importante fator na manutenção da vida. Podemos viver sem comer por 5 semanas ou mais, sem água, porém, vivemos apenas poucos dias. 55% a 65% do peso do corpo é constituído de água. A água é o veículo pelo qual o corpo faz chegar os alimentos às células e também o veículo para a eliminação dos detritos. O corpo elimina a água constantemente. Necessitamos beber muita água, 6 a 8 copos de água pura por dia, em condições normais. Cuidar da saúde é um dever religioso. Deus está interessado no bem-estar físico do homem. Quando Jesus esteve na terra, ele gastou mais tempo curando do que pregando. Nosso compassivo Salvador quer nos dar saúde espiritual e também saúde física, mas necessita a nossa cooperação, nossa obediência às leis da saúde, entre elas a da alimentação nutritiva e saudável. Os que com Deus cooperam veem cumprido em si o desejo do céu expresso pelo apóstolo, 3 São João 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje: Castidade pré-nupcial. Com relativa frequência, a Voz da Profecia tem apontado a lassidão moral dos nossos dias, afirmando que ela é cumprimento de profecias do fim. Um dos graves aspectos dessa lassidão é a ideia que se propaga e se firma em círculos cada vez mais vastos de que a castidade pré-conjugal para ambos os sexos é coisa ultrapassada. Aqui estão 4 razões por que a moça e também o moço devem guardar castidade até o casamento. Em primeiro lugar, as estatísticas revelam que a felicidade conjugal dos que se conservam castos até o matrimônio é maior. Segunda razão, concordar com intimidade extrema na fase do namoro ou do noivado leva para a vida matrimonial o germe da desconfiança, ácido corrosivo da felicidade. O raciocínio do moço é: se ela cedeu a mim, cederia também a outro. A moça que tem a força moral de opor um firme não a propostas condenáveis pode depois ficar tranquila, pois não apenas fez o que devia, mas fez também crescer o respeito do moço por ela, se ele é moço de valor. Em terceiro lugar, mencionamos a possibilidade de uma mudança de opinião, possibilidade que a intimidade extrema com frequência torna probabilidade. Quando um par escolhe andar todo o caminho, deve estar preparado para a possibilidade de que, no processo, a bolha romântica exploda. O senso de mistério com que cada um vê o outro é desfeito por sua intimidade física. A juíza Jenny Leutman Barron cita o caso de uma jovem que veio ao seu escritório e lhe relatou o seguinte: aos 17 anos deixara a casa paterna e ingressara numa sofisticada instituição de ensino. Aí fora posta em contato com moças mais velhas,
que vinham de lares arruinados e permissivos. Essas colegas zombavam das normas elevadas que a jovem trouxera de casa. A vida naquela instituição, diziam, ser-lhe-ia muito monótona se ela não deixasse de ser antiquada. No segundo ano de estudos, ela começou a namorar um moço que estava para se formar. Depois de poucas semanas, o rapaz passou a exigir privilégios, argumentando que era próprio fazê-lo porque os dois se amavam. A moça expôs o problema às colegas, mas muitas delas eram corruptas, já haviam ido além dos limites no trato com o sexo oposto e aconselharam a jovem a abandonar seus escrúpulos. Sob a pressão do moço e sem o apoio das colegas, ela começou a ceder e foi ao extremo da intimidade. Tudo parecia correr bem até que um dia ela recebeu uma carta do moço informando-lhe que ele voltava para casa a fim de casar-se com uma jovem que conhecia desde a infância. A moça ficou profundamente chocada, mas isso não foi tudo. Pouco depois, ela descobriu que estava grávida. No seu desespero, ela procurou a doutora Barron, que a aconselhou a expor a situação aos pais. Eles certamente a ajudariam suavizando-lhe o golpe. Mas a moça não quis fazer isso. Voltou para o colégio, porém não conseguiu concentrar-se nos estudos. As notas caíram muito. Preocupado, o diretor avisou de que teria de informar os pais dela do que estava acontecendo. Diante de tudo isso, o mundo da promissora jovem como que desabou e no fim do ano ela abandonou os estudos. A quarta e principal razão para a castidade pré-nupcial é o mandamento de Deus: não adulterarás. Êxodo 20:14. No Novo Testamento, São Paulo ensina fugir da fornicação. Para o jovem que quer proceder retamente no que respeita ao sexo oposto, damos aqui os seguintes conselhos. Recusa dedicar amizade especial a quem não tem ideais elevados. Embora o teu namorado ou noivo seja bem intencionado, lembra que ele é humano. Evite estar com ele a sós, longe de outros. É na solidão que Satanás investe com suas mais fortes tentações. Tem sempre presente que estás no comando de tua vida. Não te deixes convencer de ideias contrárias ao teu são juízo. Lembra que o noivado não é casamento. E lembra que a crescente confiança do noivado pode levar a um descuido. O mesmo cuidado em preservar a castidade deve ser exercido no noivado que exercias no namoro casual. E lembra, prezado jovem, sobre todas as coisas, que a nossa força para o bem está no Salvador Jesus Cristo. Sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Por isso o amigo divino ensinou: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. São João 15:4 e 5. Se o buscares pela oração, pelo estudo do seu livro, as Escrituras, se te confiares a ele com o propósito de lhe obedecer, de o glorificar, receberás ajuda para um viver vitorioso de retidão e pureza.